Olá, hoje estou aqui com a Natália Soares Chimal para conversar sobre a carreira dela, sobre o trabalho. E eu sou a Érica Rubetti, consultora de marketing da Persona Marketing. Vamos lá, Natália, muito obrigada por ter vindo, para a gente poder conversar um pouco sobre todo o seu trabalho que você tem desenvolvido e também sobre a carreira e contar um pouquinho sobre todo esse trabalho de social media, né? Pode se apresentar, por favor, contar um pouco da sua carreira e da sua trajetória aí como social media. Bom, primeiro, obrigada, Érica, pelo convite. É muito bacana a gente falar desse tema, né? Que tanto é falado aí no mercado do digital, né? E, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E, bom, eu sou a Natália, sou casada, sou mãe e atualmente empreendedora, né? Eu venho aí do mercado corporativo, tenho uma experiência de 17 anos e por conta do destino, do universo, ou aquele famoso plano B que uma hora a gente tem que tirar, né, da gaveta, eu comecei a empreender no digital, já tem 2 anos. E sigo muito feliz, muito satisfeita e com muitos desafios. E como que foi esse período aí de 17 anos? Em que área que você atuou? Como foi esse tempo? Bom, eu sou formada em administração de empresas e ciências contábeis. E eu iniciei minha carreira na área comercial, na área de vendas. E então, por 17 anos, eu atendi, né, grandes empresas, sempre voltado para o cliente, foco no cliente, prospecção. E na minha última experiência, eu era de uma startup, né, aqui no Brasil, então não só a área de vendas, né, não só a área comercial, a gente acaba adquirindo outras experiências também, a gente tem outros desafios, né? E uma das minhas caixinhas, né, uma das minhas responsabilidades era o marketing, era a parte de eventos. E estava muito atrelado também com essa parte do digital. E aí, por 17 anos, é uma área que eu gosto, né? Muito desafiadora, metas, né? Prospecção, atendimento ao cliente. E aí, eu vi, né? Depois de 17 anos, mais assim, pontualmente, depois da minha segunda licença maternidade, eu optei, né? Por fazer essa transição e tirar do papel esse plano que eu tinha acho que de 2012, mais ou menos. Que Nossa, é uma história um pouco engraçada, porque eu comecei a criar conteúdo na minha conta pessoal do Instagram, lá em 2012. Sempre fiz por hobby e acabei aí chamando a atenção de algumas empresas também na época. Você fazia com assuntos relacionados à saúde, né? Isso, eu tenho uma história engraçada, porque eu sempre tive problema com a balança, de ganhar peso, perder peso. E eu encontrei na corrida, né? Corrida de rua, uma forma de emagrecer e não voltar mais. Exatamente. E aí eu lembro que na época eu comecei, assim, postando umas fotos minhas, falando um pouquinho da minha rotina, né? Como eu comecei, como era a minha alimentação. Então eu criava conteúdo por hobby, né? E o Instagram, ele era ainda uma ferramenta só de fotos, né? Fotos bonitas, muita imagem. E eu falo que esse olhar, né, pro digital começou mesmo em 2012, né? Quando eu comecei a criar conteúdo, foi meio que aqui em São Paulo, né, principalmente essa parte de corrida de rua começou a ganhar um espaço também. E eu fui fazendo um trabalho ou outro, fui conhecendo mais sobre esse meio aí. Só que veio a maternidade, né? Eu optei por parar com essas tarefas, né? Porque criar conteúdo dá trabalho, né? E eu também sempre fui uma pessoa que não gostava de criar de qualquer jeito, ou postar por postar. Então, eu sempre fui muito assim, sempre muito detalhista, né? Com isso de foto, luz. Então, eu não gostava, né? E eu vi que depois, né, que eu fui mãe, eu precisava escolher algumas coisas. Então, eu optei por continuar no corporativo e cuidar da minha família, né? Então, eu deixei um pouco esse meu lado de criadora de conteúdo de lado. E aí, quando foi em 2023, fevereiro de 2023, eu oficialmente já tinha meu primeiro cliente de social media.
E desde então não parei mais. Ah, muito bom, muito bom. Bom, vamos continuar aqui contando sobre isso. E quando você iniciou, o que você sentiu de dificuldade das empresas, dos clientes que você conversava, para poder trabalhar essa parte do digital? Olha, Érica, eu vou trazer até um pouquinho antes, assim, de eu, né, entrar nessa parte profissional mesmo. Eu lembro que muitos colegas meus, assim, pessoas próximas, que têm até hoje negócios, têm empresas, são prestadores de serviços, eles sempre me faziam uma pergunta. Como e da onde eu tinha criatividade? E como que eu conseguia ser espontânea? Como que vinha, assim, o conteúdo na minha cabeça? E eu percebo que até hoje, assim, é uma das grandes dificuldades, assim, das pessoas. É aquela famosa pergunta, né? O que que eu vou postar? O que eu devo postar? Né? Então, primeiro, eu vejo isso, assim, um pouco como dificuldade, porque é igual quando você trabalha com médico, né? Os médicos, eles têm, né, um pouco, assim, de dificuldade de falar, mas para o público, né? Eles são bem técnicos, então, eu vejo um pouco isso. E, assim, honestamente falando, é aquela questão do investimento, né? Hoje, as pessoas estão mudando um pouco essa mente, vendo que o marketing digital... ele é um investimento, ele não é uma despesa, Isso né? precisa sempre falar. Então, eu falo, né, que para o empreendedor que vai começar, que vai abrir, assim como ele tem a despesa com RH, com pessoas, ele vai ter ali uma conta, né? Um valor que ele tem que destinar para o marketing. E não aquela coisa só, eu vou investir 3 meses e depois vou parar. Não dá, né? Então, eu acho que um pouco que eu sinto, assim, é um pouco dessa dificuldade desses entendimentos também. Eu vejo muito isso no imediatismo que a pessoa quer ter, né? Acha que postar um pouco, né? Sei lá, 2 vezes por semana e tal, e já vai ter um resultado. E não entende, né, qual o processo por exemplo, o que você vai fazer no feed, no stories, ou eu que trabalho muito com LinkedIn, como que você vai utilizar o conteúdo ali, de que forma que você vai transmitir o que você quer falar e como que você vai trabalhar esse posicionamento do profissional ou da própria empresa para trabalhar a marca, enfim, que não é uma, 2, 3 postagens, né? Sim. Então, é um processo e tem que estar ali presente para também poder promover um engajamento e aí ter uma conexão maior com o público. E aí sim. Então, é uma construção que a gente tem que sempre trabalhar, né? E uma coisa também que eu sinto muito das pessoas que eu converso, tanto dos meus clientes também, eu falo que o trabalho, né, não só do marketing digital, né, mas essa parte de social media, ele é um trabalho a 4 mãos, né? E muitas vezes o que eu percebo, assim, dos empresários, dos empreendedores, que eles te contratam e querem a solução, né? Tudo feito. Exatamente. Se é um médico, daqui um mês ele quer agenda cheia. Se é um prestador de serviço, ele quer também ali estar 100% ocupado. Se é uma pessoa que vende um infoproduto, algum produto, quer zerar o estoque, né? E muitas vezes não é nossa responsabilidade, né? Porque eu costumo até deixar muito claro isso, né? Que o social media, ele não é vendedor. Não é a responsabilidade dele vender, né? É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho onde eu falo, equipe, realmente, né? Então, é uma das dificuldades, assim, que a gente, nessa área, tem... Que até muitas vezes você perde um contrato, um cliente não renova. Não é pelo seu trabalho, é por essa conscientização, né? Que o social media, ele tá ali para trabalhar a sua imagem dentro do digital, levar a informação para mais pessoas. É aquele famoso gerar um lead, despertar o interesse da pessoa que está ali do outro lado da tela, de clicar
para um atendimento, né? De clicar no link para agendar uma consulta, né? Então, não é assim, não somos, né, a solução, a solução do seu problema, né? A gente está ali, é um processo. E outra coisa, assim, que eu vejo muito, eu encontro muito hoje, são os empresários naquele boom do começo, né? Eles abrem um Instagram, começam a trabalhar, começam a oferecer o serviço. Então, no primeiro, segundo mês, está todo mundo animado. Posta um monte de foto, coloca um monte de stories e, de repente, some. Aí você fala, ué, e é aquilo. Essa necessidade de estar presente nas redes sociais já ficou ali de última instância, né? Por quê? Porque o empreendedor, ele tem que cuidar de todas as caixinhas, né? E ele esquece, né? Da criação do conteúdo, de estar ali, de responder as mensagens do direct que alguém mandou perguntando. Então, também eu vejo um pouco assim... Cuidado, né? Com o atendimento ao cliente, né? Isso, exatamente. Porque nada adianta, né? A gente fazer o nosso trabalho, que é deixar tudo bonito, identidade, o branding, todo ali em conexão. E quando o cliente clica no WhatsApp para um atendimento, aquela ponta ali tá falha, né? Então, também tem, assim, alguns cuidados, né? Todo um processo que também a gente acaba olhando, né? Avaliando e estando ali presente para auxiliar os empreendedores, os empresários e as empresas. E como que você trabalha a marca com eles, assim, de instruir, de desenvolver a marca dentro das redes? É um trabalho muito legal. Eu falo que é aquele primeiro contato que você tem, né? Falando hoje numa visão com o cliente, eu falo que é aquela primeira reunião que você dá ali, você já vai tirar muitas informações, né? E dentro, né, do processo de contratação de um social media, do trabalho de social media, eu falo que a etapa do planejamento é muito importante. E dentro desse planejamento, eu costumo sempre dedicar, assim, de 1 hora e meia para fazer um questionário inicial. Porque é importante você descobrir o que aquele cliente quer, em primeiro lugar. Entender por que ele está te contratando, né? Ele quer apenas se posicionar, ele quer trazer mais clientes, ele quer ter ali só um Instagram para ter uma presença digital. Então, eu gosto muito desse primeiro contato, porque eu, óbvio, vou oferecer as melhores, né, estratégias, as melhores, o design, tudo, né? A gente quer trazer tudo de melhor. Mas nem sempre o cliente quer também, nem sempre é a necessidade dele naquele momento. Então, assim, nesse primeiro passo desse planejamento, eu gosto de ter essa conversa inicial bem transparente, entender se é um cliente que está começando do zero, se é um rebranding também, porque às vezes é aquilo, né? Ele já está uns 2 anos no mercado, já tem um logo, já tem umas cores que ele gosta. Então, às vezes, ele só precisa mesmo de um rebranding, né? De estar ali dando uma mudança, fazer uma alteração no logo, jogar uma cor adicional ali para a gente trabalhar. Então, isso é muito importante, né? Que eu falo que é nessa reunião inicial, né, que a gente vai tirando essas informações. Outro ponto, assim, muito importante é descobrir quem é o público que ele vai conversar, né? A famosa persona, né? Que todo mundo fala, quem é sua persona? E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? O próprio empresário, ele fala assim, eu vendo para engenheiros. Tá, mas que tipo de engenheiro? Né? O meu produto é para eu falar com mães. Mas que mães? Mães jovens, mãe casada, mãe solo, mãe de autista, mãe... A gente não sabe. Então, vai definindo também. Isso é muito importante nessa parte inicial. É você saber com quem que o seu cliente quer conversar. Porque aí disso você vai entender as dores, né? As perguntas que ele vai responder, né? Pro cliente dele, pro paciente dele. Então, eu falo que essa parte, assim,
de conhecer, de pegar os detalhes, de você ter... Análise, né? A análise. Do negócio. A concorrência, né? Falamos muito da concorrência. Quem são seus concorrentes, não só na região que ele atua, né? Mas vamos olhar de uma visão macro, né? Entender o que ele gosta, o que ele não gosta também, né? E aquele famoso, assim, né? O combo do design, né? Ver as cores que combinam com o negócio dele, o tipo da letra que ele quer usar, que combina mais com o perfil, né? Os símbolos que vai trabalhar também, o serviço e o produto dele. São vários detalhes, né? Que não é simplesmente um postzinho, né? Não é o famoso, usa, né? Só um postinho Só um lá, postzinho. É facinho, né? É trabalha bem ali, isso. faz uma arte e tá tudo bem. Tá tudo né? bem. Eu tive recentemente, assim, uma profissional da área da saúde, ela me procurou e ela tem um perfil pessoal dela, um Instagram pessoal, que ela posta bem pouco. E uma das, né, solicitações dela, ela falou, olha, quero começar do zero. E para nós, amamos. Eu, pelo também menos, adoro adoro começar do zero. começar também. do zero. E aí você vê toda a construção e começa direito, né? Isso é muito legal, porque você vê realmente nascer, né? E aí eu, na minha proposta comercial, né, eu coloco as etapas do trabalho, né, o que eu explico, eu deixo bem detalhado. E eu lembro até, assim, ela respondeu, né, depois que eu mandei a proposta, ela... Nossa, Natália, eu não tinha ideia do seu trabalho, não sabia que eu precisava de tudo isso. Como é complexo esse universo de Instagram. Aí eu falei, brinquei com ela, eu falei, não fica também tão assim, porque, óbvio, eu estou te passando o melhor dos mundos, né? Eu quero que você comece do zero de uma forma profissional, né? Já que você me procurou, mas vamos lá, vamos entender qual que é seu momento também, mas é sempre isso, né? Porque tem muita análise por trás, né? Não, precisa. E até eu fiz essa pergunta porque eu vejo muito isso no mercado aí. As pessoas, principalmente, quando ou fazem a transição, que tem uma vasta experiência num ponto, né, numa área, e quando elas começam a atuar, abre uma empresa, enfim, vai atuar de forma solo, não consegue entender as outras partes, né? Porque isso varia muito também, de acordo com a experiência da pessoa, e se de repente um profissional assim que passou por várias áreas dentro da empresa, tal, tem uma visão maior das necessidades. E quando não tem isso, então às vezes é até um pouco mais difícil. Daí vem essas crenças de que o marketing é só gasto. E também a ideia de que vou fazer uma coisinha simples assim, tal, só para estar ali. Mas não entende, às vezes, a importância dessa construção de toda a marca, do posicionamento, da reputação, de tudo que você vai fazer dentro da rede, que é também um trabalho em paralelo ao que você faz, nos contatos com as pessoas, no como você vai lidar com seus clientes, com todo o mercado, né? E divulgar isso. Fazer o seu marketing pessoal também. Então, é um conjunto de coisas que eles precisam se preparar bem. E aí a gente está aí para dar esse suporte nessa etapa, nesse momento. Muito bem. Tem uma outra questão aqui que eu sempre vejo, que é o problema de planejamento, que, na verdade, é uma questão que eu acho que é cultural, né, no nosso país, né? A falta de planejamento. Então, quando a gente vai montar, né, por exemplo, calendário editorial, a gente tem está trabalhando aquele mês, o que é importante falar, de acordo com aquele profissional, você tem alguma data específica para mencionar, e fazer isso de uma forma linear que as pessoas entendam, que elas vão acompanhar ali, né, aquele cliente e tal. Então, e como que você trabalha essa parte aí do planejamento? Porque muitos querem pular essa parte, né? É
é bem desafiador, né? Porque muitas vezes eu já atendi influenciadores, né? Vou trazer um caso para vocês, assim, bem do dia a dia, bem real. Eu já trabalhei com influenciadores e é um nicho, é um segmento que é muito real time, né? E eu lembro uma vez que uma pessoa, um profissional da área de marketing falou assim, olha, o social media que resolver trabalhar com influenciadores tem que ter disponibilidade. Porque eles estão ali, então aconteceu uma coisa hoje às 7 da manhã, às 9 eles já querem postar, já querem se posicionar, já quer começar ali, o famoso, né, entrar na trend e aí... É porque você não passa, é muito rápido, né? Exatamente. E aí é onde a gente fala, mas e o nosso planejamento? Mas não, hoje, essa semana, a gente não ia falar sobre isso. E de repente, então, é um nicho bem desafiador quando você pensa em planejamento, né? Porque você, além de ter essa também disposição, essa disponibilidade, né, de também atuar, porque não é só escrever um texto ou só dar uma orientação dele para ele, né? Tem a arte, tem o design, muitas vezes você tem uma equipe também por trás, onde tem prazos de entrega. E também o desenvolvimento da arte, né? Exatamente. Não é assim, então exatamente. Faz ali rapidinho. Então, assim, eu sou da escola que planejamento é a base de tudo. Então, eu tenho... é um planejamento que você não muda? Não, claro que existem alterações, né, no meio do caminho. Então, assim, todo começo de mês, né, eu falo que nos últimos dias do mês, né, do mês anterior, com o comecinho... É um período que a gente trabalha muito a cabeça, que você está mais no escritório, você está mais focado ali de ver, né, as próximas datas. E eu sou muito transparente com os meus clientes. Eu gosto já de mostrar, então já vejo ali, por exemplo, quantos conteúdos a gente tem combinado no mês? São 8. Então esses 8, vamos fazer esse tema, a gente pode fazer um Reels, esse tema a gente vai puxar para um carrossel. Olha, esse tema aqui seria interessante você gravar um vídeo. Você acha legal? Você consegue falar desse assunto mais humanizado? Menos técnico? Então, eu vou discutindo bastante. E eu sempre faço uma pergunta, assim, porque quem conhece do segmento, do nicho que ele atua, é ele que está ali todo dia. Ele que está mais presente. Eu estou dando aquela visão macro, né? Então, eu estou trazendo assuntos macros. Então, eu gosto sempre de começar um planejamento pensando dessa forma. Olha, teve alguma situação atípica no seu consultório essa semana que você quer trazer? Esse mês, tem alguma data relevante para o seu nicho? Porque às vezes passa para mim. Porque hoje em dia tem tantas datas também comemorativas, principalmente na área de saúde. E que às vezes eu sei, por exemplo, dia do médico. Ok, a gente sabe. Mas às vezes o dia do ginecologista passa. Então eu sempre gosto de conversar com eles, trazer pausas do trabalho também. Eu falo, olha... você vai sair de férias, né? Que a gente recentemente teve agora Ano Novo, Natal. Já sentei no finalzinho de novembro, já sentei com eles. Quem vai parar, quem não vai. Eu também faço isso. Vamos fazer um planejamento, porque já vai preparando a arte, né? Você quer fazer um vídeo mais natalino, quer agradecer os seus clientes. Então, tudo isso está dentro do planejamento. Né? Então, eu já deixar algo pronto também para o início do ano, né? Exatamente. Eu até falo que meu desafio no final de 2024 foi ter o meu planejamento redondo. Assim, porque foi bem... Eu falei, não, teremos pausa, porque todo mundo precisa, né? Dar uma recarregada. Então, sentei com os clientes, conversamos, todo mundo me passou as datas certinhas. Alguns até voltaram antes, acabaram alterando, mas sem problema nenhum. Então, eu gosto muito de ter, assim, essa parte do planejamento. E também, voltando até naquela sua pergunta, a dificuldade né, do empreendedor, do empresário, de ter a constância nas redes sociais, vai muito por conta do planejamento. Porque eles...
muita gente tem a habilidade de abrir ali um Instagram, gravar os stories no dia, de colocar ali uma passagem do dia, um recorte do que ele está fazendo, mas muitas pessoas não têm. E aí é onde, né, a parte do planejamento e da estratégia que está passando, né? Tá ficando para trás. Não está tendo aquela importância que deveria ter para ter um bom conteúdo. E ter a construção ali de uma clientela, de um público que vai seguir, e aí você consegue ter um crescimento nisso, né? E como que você vê essa importância da humanização da marca, trabalhando a marca aí nas redes sociais? Olha, Érica, é um assunto que eu gosto muito e assim, eu reflito muito sobre essa palavra, né, humanização, porque hoje ela traz, assim, muitos significados, né? Na teoria ela é muito bonita, né? Mas na prática, às vezes é um pouco complicado. Hoje, os meus clientes, né, eu tô bem focada nessa parte de saúde, profissionais da saúde, qualidade de vida, esporte, né? Até por uma questão, acho que um pouco da minha rotina, dos meus hobbies, né? Do meu passado também. Eu tenho mais afinidade, né? De trabalhar com esses nichos, né? Esses segmentos. E eu gosto muito de trazer, né? Para os meus clientes essa questão da humanização, porque eu me coloco, né? Vamos trocar, vamos tirar o CNPJ e vamos abrir o CPF, né? Quando eu vou ali procurar um médico, uma pediatra para minha filha, né? Um caso. Ah, você está buscando uma pediatra, quer trocar, precisa de uma especialidade, né? Uma determinada especialidade. Você vai lá, abre o feed. E aí, se você pega para uma pediatra, onde você, no seu primeiro contato, é uma pessoa muito séria, fala muito difícil, porque eu não sou da área da saúde, eu não sou médica, eu não entendo termos técnicos. Ou um profissional que já está ditando regras, ou já está ali falando o que é certo, o que é errado. Então, eu falo, acho que eu não quero uma pediatra assim, porque pediatra você tem que estar ali, né? Todo dia tem que ter uma empatia, você tem que gostar da forma que ela, né, fala com você, fala com a sua filha. Então, eu acho que esse primeiro contato, assim, quando eu busco, eu vejo um pouco isso. Nossa, deixa eu ver, será que ela é mãe? Primeira, né, coisas, às vezes tem isso. Será que ela é mãe, essa pediatra? Será que ela... né, de repente as mães estão buscando uma coisa mais gastro. A especialidade dela é nisso. Nossa, é isso que eu estou precisando. A forma como ela, né, o ambiente que ela trabalha, que ela transmite também. Então, eu vejo um pouco do CPF, né? E aí, quando eu vou levar isso para o meu cliente, eu procuro me transformar na persona dele. Então, eu até brinco, assim, eu falo assim, doutor, imagina que eu sou sua paciente, eu estou aqui trazendo uma questão para você. Olha, estou com uma mancha na pele, né? Estou num dermatologista. Mas, doutor, se você começar a falar que eu vou fazer 1, 2, 3 tratamentos, vou passar tantos cremes, eu já vou falar, nossa, não... Assusta. Então, eu falo, né? Eu tento trazer essa parte assim. Imagina que você está conversando com seus amigos, né? Você está trazendo um problema do seu consultório que isso traz aquela conexão, né? Com quem está te assistindo, com quem está buscando uma solução. Porque no final do dia, Érica, a gente está ali criando conteúdo, gravando conteúdo, é para solucionar um problema. É para solucionar uma dor, né? Então, eu faço muito esse exercício, assim, quando eu vou montar uma estratégia, quando eu vou conversar com o empresário, o empreendedor, eu trago muito isso. O seu produto, ele resolve o quê? Ele vai ajudar o quê? Faço umas perguntas chaves para ele mesmo responder de uma forma mais leve. Né? Porque imagina, por exemplo, você
trabalhar com médicos da área da saúde, oncologista infantil. É muito difícil você ficar ali, trazer os problemas, trazer né? Então, você tem que tentar de uma forma muito leve, humanizada, se colocar no lugar. Então, assim, do lado de lá, o que as pessoas querem ouvir? Eu passo a ouvir, né? Ouvir bastante o outro, ouvir o cliente para poder fazer todo esse trabalho, essa construção e facilitar aí o trabalho da comunicação. Da comunicação. E uma coisa que eu gosto muito, e inclusive eu uso até para o meu perfil, né? Para o meu perfil profissional. Não tem jeito. Redes sociais, hoje, quem tem uma conta, quem tá ali, as pessoas querem saber um pouco da sua vida. Não tem jeito. Seja um parente, seja um amigo próximo, um colega, alguém do seu trabalho, o amigo do amigo do amigo. Sempre tem que ter, ai, Natália, mas eu não gosto de expor minha vida. Eu também não. Só que você vai aprendendo estratégias de como montar recortes do seu dia. Como algumas coisas da sua rotina pode gerar uma conexão. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho muitas mães empreendedoras que seguem o meu perfil Mulheres. E muito das perguntas dela, por quê? Porque eu gosto de trazer um autocuidado, meu autocuidado. Então, um dos meus conteúdos ali, um takezinho dos meus stories ou do meu feed, hora ou outra, eu jogo uma coisa da minha vida pessoal, mas é um pedaço, é um estilo de vida. É um restaurante que eu fui e quero indicar porque eu achei o serviço legal. É aquele famoso a vida real. Porque não tem como hoje você pensar em conexão, humanização e só trazer conteúdos técnicos. Entendeu? Ou você ter um perfil onde você só fala de venda, 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 venda. Sabe aquela... Então, eu sempre tento trabalhar o mínimo que seja... Eu falo que é uma quebra, né? Então, eu trago 3, 4 conteúdos técnicos. Vamos suavizar. Posta uma foto. Você gosta de ouvir um podcast com frequência? Indica, né? Tudo bem, é legal. Você acabou de ler um livro, gostou do livro? Tira uma foto da capa, a gente monta ali uma arte, vamos falar. Porque quebra um pouco essa parte só do falar do técnico, do profissional, do serviço. Porque no final, as pessoas também se conectam com aquilo. Né? Então, muitas vezes eu vejo assim, por minha experiência, né? Algumas mães, algumas empreendedoras. Ai, nossa, ainda bem que não sou a única que acordo cedo para ir treinar. Eu falo, não, se eu não treinar muito cedo, acabou o resto do dia. Então, é um pedacinho do meu dia que eu gero ali uma conexão. E depois de algum tempo, talvez aquela empreendedora, aquela mãe vai lembrar do meu trabalho, vai lembrar do meu serviço. Ai, nossa, a Natália trabalha com isso. E traz muito também uma coisa que eu trabalho muito. Eu tenho um cliente que é uma clínica de fisioterapia. E o CEO da clínica, ele é atleta. Então, ele gosta de correr, pedalar, nadar. E ele traz um pouco do dia dele, assim, também. Né? Mostrando essa parte de incentivo ao esporte, de atividade física. Então, hora ou outra, a gente fala de dor, fala de massagem, fala de liberação miofascial. Mas ele traz ali também, gente, eu entendo, né, quando alguém lesiona, quando alguém tá machucado... Eu também entendo, porque eu também pratico atividade física. Eu sei essa dor, eu sei que vocês querem voltar a treinar rápido, mas a físio é mais demorada. Então, trazer um pouquinho disso, assim, é aquela famosa conexão. E no final, faz bem pro profissional, porque é como eu falei, ele vai... Numa consulta, ele vai chegar, alguém vai comentar, doutor, eu vi que você foi naquele restaurante, é o famoso quebra-gelo, né? Então, eu gosto muito dessas, assim... desses insights, né? Que eu gosto de trabalhar muito com os meus clientes, onde entra muito isso da humanização junto com a conexão. É uma forma... que fica muito mais sólido, né? O trabalho, e você consegue desenvolver ali, né, o que você vai planejar para fazer, até o tipo de conversa, o tipo de
ideias voz, ali, né, a voz que você vai utilizar, toda estratégia, a partir dessas conversas. E aí você vai criando uma conexão maior, fica mais próximo também. E consegue desenvolver muito melhor aí no decorrer do... Uma coisa assim que nem sempre é possível, né? Até pela questão geográfica, né? Eu atendo clientes do Brasil, já tive clientes de outros países também. Mas os meus clientes que estão em São Paulo, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, são algumas visitas. Né? De ir ali, no dia a dia, conversar, ouvir o que o pessoal está falando na recepção, entender, assim, quais são... olha, esse mês teve mais consultas X, mais Y, quem que atendeu mais, quem que atendeu menos. Essa conexão, assim, com o seu cliente no presencial, né, acaba te trazendo muitos insights para sua construção de conteúdo. Né? Eu adoro aquelas caixinhas de perguntas, né? Eu acho que é uma forma muito de trazer que muitas pessoas, às vezes, não quer marcar, não quer conhecer, não quer comprar o produto. Ela tá passando ali pelos stories e aproveita e... Isso, então eu falo sempre que dessas caixinhas de perguntas, sempre tem algo que vai gerar conteúdo, então também... Usem e abusem das caixinhas de perguntas, que é uma forma de você ter uma proximidade com os seus seguidores, com a sua audiência, né? Saber o que o pessoal está esperando de você também, o que eles querem ouvir ali do seu trabalho, do seu produto, né? Muitas vezes está ali numa caixinha de pergunta e você, né, tá quebrando a cabeça para criar conteúdo, né? Realmente fica, às vezes, meio difícil, assim, porque... Se a pessoa está muito focada só no que ela trabalha, enfim, daí acaba perdendo a oportunidade de desenvolver outras coisas. Às vezes eu vejo isso de dúvida, né, dos clientes, porque eu posso só falar da minha área, ou eu não quero falar tanto só da minha área, do que eu estou atuando, do que eu estou fazendo, mas outras coisas que podem estar conectadas. E como você falou muito dessa humanização, dessa conexão, tem alguns exemplos, né, que surgem durante o desenvolvimento de posts, assim, que às vezes até aquelas ideias que surgem, né, de uma hora para outra. Aconteceram alguns casos isso com clientes meus, de aproveitar uma experiência pessoal, ligar com algo do trabalho. E aí isso acaba gerando muito engajamento. Sim. Por quê? Porque é aquela conexão entre as pessoas de entenderem, né? O que... eu também passei por isso, passo por isso, ou concordo, também acontece isso na minha área, enfim. Então, é uma forma mais aberta de você colocar conteúdo ali e também poder... expandir de uma forma mais leve e de não ficar só falando do profissional. Só do profissional, assim, é muito, muito pesado. No LinkedIn, as pessoas às vezes acham isso, né? Que, não pode colocar nada pessoal. E não é isso. Tem um formato que é importante, que é interessante você fazer lá, também para mostrar você como profissional, e como que você vai ligar isso com outras situações dentro do seu trabalho. Sim. Então, vale a pena investir nesse tipo de conteúdo. Eu tenho até uma história assim, interessante, você mencionou do LinkedIn. Eu tenho um profissional muito assim... Eu falo com frequência com ele, já trabalhei com ele no corporativo... E hora ou outra eu dou, assim, né? Eu faço algumas consultorias, porque ele gosta muito de se posicionar no LinkedIn. Ele é da área comercial também, ele é pai. E tem um detalhe, ele é Ironman, né? Ele já nada, pedala e corre, para quem não sabe, é uma prova, né? Onde a pessoa, o atleta, nada, pedala e corre tudo no mesmo dia. E ele já fez alguns Ironmans. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele... que ele me contratou para a equipe, uma das coisas, assim, que ele falou, que ele lembra até hoje, assim, que
ele me selecionou, né, na época, era o fato que eu já corria. E ele fala, Natália, toda pessoa, né, sempre quando eu vou entrevistar alguém, eu gosto de saber se a pessoa pratica alguma atividade física, se tem como hobby, porque a atividade física, né, a corrida, ela traz muita disciplina. E muitas vezes você tem que aplicar no trabalho. Né? Sempre, né? Exatamente. Não de vez em quando. Então, planejamento, não falhar, não faltar, fazer fisioterapia, uma boa alimentação, enfim, todo um conjunto. Não desistir no primeiro, né, no primeiro na primeira tombo. dificuldade. Exatamente. E aí, esses dias a gente estava conversando de conteúdos, né, de LinkedIn, porque ele queria trazer, né, de que forma que ele podia mostrar isso. E existe um desafio na corrida, onde você corre em alguns lugares do mundo. São 6 etapas e quando você conquista essas 6 etapas, você ganha uma super medalha linda. É aquele sonho de consumo de todo corredor. E ele está prestes a conquistar, a pegar. Ele vai fazer a última etapa agora, no Japão, inclusive. E a gente, né, montou um texto legal falando disso, né? O quanto que o esporte, a corrida, o seu foco, quanto assim, as habilidades do esporte, né? De você ser um atleta amador, quanto você usa isso dentro do mundo corporativo? Muito. Entendeu? Né? Como que isso agrega... Né? E o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe, a sua criatividade, sua dedicação, o foco, né? Então, a gente criou, assim, conversamos, né? Foi bem um bate-papo. E aí, depois, ele postou lá no LinkedIn dele. Foi super legal, porque todo mundo já tem, assim, a figura dele, né? Como um líder e também como um corredor. Ele já tem essa identidade dele dentro do mundo corporativo. Então, eu acho que isso cada vez mais a gente vai ver os profissionais precisando trabalhar isso nas redes. Né? Trabalhar a marca pessoal, colocar, né, essas outras habilidades, enfim, ou hobbies que sejam, né? Ligados à parte profissional, e que vão conseguir desenvolver ali e trabalhar bem isso. Porque eu vejo muita dificuldade, às vezes, das pessoas de colocarem isso, né, nas redes, porque tem medo da exposição, falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a maioria das vezes tem sim, porque a gente não é uma coisa só. Né? Exatamente. Então, um conjunto de coisas. E esses hobbies, essas coisas que as pessoas gostam, podem muito bem agregar, e principalmente do esporte, né, que traz muito a disciplina. Sim. E aí, para qualquer trabalho, a gente precisa ter disciplina para poder ter sucesso. Né? Exatamente. E resultado. Exatamente. Muito bem, estamos chegando aqui ao fim. Eu queria pedir para você, se você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar aí sobre o trabalho, e depois contar um pouquinho da Natália, né, social media e os seus contatos. Assim, acho que conseguimos falar bastante, né, sobre o trabalho, né, acho que os principais pontos realmente, se você, empreendedor, vai começar uma conta nova, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no TikTok, né, acho que hoje temos que ter a cabeça aberta para várias redes sociais, procure alguém da área, né? Vamos conversar. Não, brincadeira. Não, mas é sério. Eu acho que assim, tem que ter Se você faz de uma forma profissional, sim, e também tira aquele peso, né? De, tem que fazer isso, tem que colocar. Porque não tem que. Mas, se você fizer de uma forma estruturada com um profissional que vai resolver isso para você, tudo bem, né? Muito melhor. É muito melhor. Então, eu acredito, né, muito nessa construção em equipe, né? Você tem que ter ali alguém que vai te direcionar, que vai te ajudar,
que vai te dar, assim, porque você não consegue estar em tudo, né? Você não consegue, assim, ser um profissional com 100% de excelência, cuidando da sua rede social, cuidando da sua família, do seu hobby, seu autocuidado. Sempre tem alguma caixinha, né? E você é especialista numa coisa, é isso que eu falo para os meus clientes. Eu falo, eu jamais vou discutir a sua técnica. Porque tem muita gente que pergunta isso, mas como que você vai escrever um conteúdo se você não é formada? Não vamos tirar, né? O especialista da área é você. Você que sabe, e existe a etapa da revisão, né? Onde você vai palpitar, principalmente da área da saúde, né? A gente não pode escrever qualquer coisa. Você não pode ir ali, né? Hoje em dia, com as inteligências artificiais, né? Você não pode dar ali Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe isso. A gente percebe nitidamente. Estamos de olho, viu? A gente sabe. É engraçado porque a gente sabe quem está usando aí as inteligências, dando Ctrl+C, Ctrl+V. E isso não é legal. Não é interessante. Use a inteligência artificial ao seu favor. Assim, tem uma ideia inicial, né? Eu acho que a inteligência está aí, temos que trabalhar com ela, está facilitando. Tem muita coisa legal que vai facilitar ainda mais. Tal, né? Mas não acha que ela vai fazer tudo também, né, Érica? Porque precisa do trabalho daquilo que a gente falou, da humanização, né? Então, assim, acho que minha principal mensagem é: entenda que o marketing é necessário para o seu negócio e a internet é um lugar que você precisa estar. Se você vai passar todos os dias, uma vez no mês, uma vez no ano, aí é uma decisão sua. Mas tenha clareza que você tem que estar ali. É como se fosse uma rua movimentada. A internet é uma rua com várias lojas. O seu negócio é uma lojinha. Se você está fechado, você não vai chamar atenção. Ninguém vai te ver, ninguém vai saber que você está trabalhando, ninguém vai saber onde você está. Então, assim, tenha essa consciência. A internet é um lugar que você precisa estar. Se você gosta ou não, seja no máximo ou no mínimo esforço, esteja. 100% necessário. 100% necessária. E como as pessoas te encontram? Bom, hoje, minhas duas redes principais, LinkedIn, Natália Soares Schmal, SCHMAL. No meu Instagram, nataliasoares.mkt, que é o marketing abreviado. E diariamente coloco lá algumas, né? Gosto de dar muitas dicas, falar um pouco aí desse mundo, né, do digital. E hoje, assim, falando dos meus serviços, né, do meu trabalho, gosto muito dessa parte de gestão de contas do Instagram, gosto da construção de identidade visual, gosto da estratégia. A gente, assim, eu falo que é um trabalho enriquecedor, né? Porque a gente aprende bastante, estuda bastante, desenvolve também, né? E me chamem lá, quem estiver precisando, querer, né? Quer aí expandir, abrir uma conta nova, conte comigo. Isso é muito bom. Você falou, só para acrescentar aí dessa parte de conhecer as coisas novas. Eu que acabo me interessando por gosto de muita coisa, me interesso por muitas áreas. Essa é a parte que eu acho incrível, quando a gente está, principalmente começando, né, uma conta, conhecendo o cliente, aquela área. Sim. E aí tem tanta coisa interessante, né, para a gente aprender. E com isso, né, nessa conversa, o que a gente vai aplicar ali de mais interessante. Então, é uma parte muito legal, assim, que eu acho muito bom. Bom, chegamos ao fim. Muito obrigada. Finalizamos aqui mais uma entrevista aqui para conhecer um pouco mais a profissional Natália Soares. E agradeço a sua presença e espero que em breve a gente possa, né, conversar mais e trazer mais novidades e coisas aqui para o pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você. Espero que o pessoal goste aí desse bate-papo muito enriquecedor.